Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, vamos estudar. Peço perdão aqui mais uma vez aí pela demora, né? Porque hoje eu tive alguns outros compromissos, mas não posso deixar de passar trazendo aí a nossa aulinha, né? Dos personagens bíblicos, do qual hoje nós vamos estudar Esaú, né? Vamos aprender um pouco sobre Esaú, vamos falar sobre Esaú, e eu quero te convidar primeiro a orar. Pai amado, Pai querido, é no nome do teu Filho amado Jesus que estamos aqui para dar continuidade nesse estudo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Esaú e pedimos que o teu Espírito Santo nos direcione. Pai, muito obrigada pelas pessoas que têm me procurado, dito que têm se edificado, que têm gostado, que têm aprendido, que têm, meu Pai, somado no seu currículo espiritual cada personagem que eles têm conhecido com um pouquinho mais de profundidade. Eu peço que o Senhor continue ministrando comigo através de mim, para mim e para todos os nossos irmãos internautas, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, vamos falar de Esaú. Esaú, nome hebraico que significa cabeludo. Esaú era filho de Isaque e Rebeca, irmão gêmeo de Jacó. Também era conhecido como Edom, que significa vermelho. Esaú é o ancestral tradicional dos edomitas. Leia lá em Gênesis, capítulo 36 e Malaquias 1, de 2 a 3. Estes gêmeos lutaram um com o outro no ventre antes de nascer. Você pode ler um pouquinho sobre essa luta lá em Gênesis capítulo 25 e versículo 22. Esse foi um prenúncio pré-natal do relacionamento entre Esaú e Jacó na vida, como também entre os seus descendentes. Gênesis 25, 23. O primeiro a nascer foi Esaú, isso mesmo, coberto de pelos ruivos. Em seguida veio Jacó. E agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Aqui a gente já vai entender que Jacó não ia deixar barato, né, essa ideia de nascer depois de Esaú, que ele estaria agarrado no pé de Esaú o tempo todo, buscando aí o direito da primogenitura. Já nasceu agarradinho no calcanhar do seu irmão. Vamos continuar? Deus, no entanto, já havia dito para Rebeca que o maior serviria o menor. O maior, na cultura antiga, era referência de primogênito. Jacó, do tipo introvertido e pensativo, no entanto, era astuto e inteligente. Esaú era extrovertido e um homem do campo que se tornou um hábil caçador. Esaú era favorito do seu pai, Isaque, enquanto que Jacó tornou-se o favorito da sua mãe, Rebeca. Esaú fornecia a seu pai as carnes favoritas das suas expedições de caça, mas o seu amor pela caça acabou se tornando uma das razões da sua ruína. Aqui nós já vamos colocando uma pausa para fazer uma pequena observação. A Bíblia vai nos ensinar que onde está o seu coração, ali também está o teu tesouro. Esse amor dele tão grande pela caça, né, veio também ser o motivo da sua ruína, o motivo da sua maior decepção,
nós vamos entender que tudo aquilo que a gente coloca muito amor, né? Se não for em Deus em primeiro lugar, nós corremos risco desse grande amor acabar nos trazendo consequências dolorosas. Um dia, quando Esaú retornou à caça, cansado e faminto, Jacó estava esperando por ele com um prato bem preparado de lentilha avermelhada, com um guisado de carne. Quando o cheiro dessa comida foi recebido por Esaú, ele disse: "Deixa-me, peço-te, comer esse guisado vermelho." Em Gênesis capítulo 25, versículo 30. Jacó propôs a ele a trocar o prato pelo direito da primogenitura e Esaú prontamente aceitou. As escrituras dizem que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Gênesis 25, 34. Podemos supor com segurança que Esaú demonstrou pouco caso quando a questão da primogenitura, não tendo sido provavelmente a fome a causa principal do seu desejo por sua descendência. No entanto, a importância desse episódio do guisado é demonstrada por sua associação a um segundo nome de Esaú, Edom, que significa vermelho, cor do guisado. Ou seja, aquilo pela qual você se vende é o que você se torna. Vou repetir, aquilo pela qual você se vende é aquilo que você se torna. O termo primogenitura denota as vantagens e direitos normalmente desfrutado pelo filho mais velho. Estes incluíram o vigor natural do corpo e do caráter, Gênesis 49, 3 e Deuteronômio 21, 17. Uma posição de honra na direção da família, Gênesis 27, 29, e uma porção dobrada da herança, Deuteronômio 21, de 15 a 17. Quando aplicamos a tribo e nações a bênção da primogenitura, transmite a ideia de superioridade política e material. Este ato impulsivo tirou de Esaú a liderança do povo, através do qual o propósito redentor de Deus iria fluir. Como castigo, também lhe foi confiscada a vantajosa porção do filho primogênito nos bens temporais do pai, fazendo com que, a partir daquele momento, a descendência de Abraão e Isaque passasse a ser Jacó e não mais por ele Esaú. Enquanto Isaque, já mais velho e quase cego, pediu a Esaú, seu filho preferido, que fosse caçar e lhe preparasse o prato da caça como ele gostava, após isso ele o concederia sua bênção. Rebeca ouviu tudo e decidiu conseguir a bênção para Jacó, a quem ela preferia. Preparou então um saboroso prato de carne de cabrito e fez que fosse levado ao seu marido por Jacó. Antes o vestiu com a roupa de Esaú e cobriu as suas mãos e pescoço com a pele de cabrito para simular o corpo peludo do seu irmão. Assim, o velho pai foi enganado e concedeu a bênção a Jacó, declarando que ele seria o cabeça da família após a sua morte e que seu irmão o serviria. Quando Esaú voltou e soube o que havia acontecido, chorou amargamente e pediu ao pai que o abençoasse também. Isaque respondeu que Esaú teria que servir ao irmão Jacó, mas prometeu que ele também havia de prosperar e, com o tempo, tornar-se independente, e acrescentou que Esaú viveria da sua espada. Esaú passou a odiar Jacó por causa da sua traição e começou a matar e ameaçou a matá-lo. Jacó fugiu para a família da sua mãe Padã Arã,
para se esconder da vingança de Esaú e também para encontrar uma esposa entre os parentes. Com 40 anos de idade, Esaú casou-se com uma mulher com um pequeno intervalo de tempo entre o primeiro e o segundo casamento. Ambas as mulheres eram cananeias e isso causou dificuldade consideráveis para a família de Esaú, gerando em Isaque e Rebeca um descontentamento de Rebeca acerca dessa questão. Uma terceira esposa foi escolhida entre a sua própria parentela, chamada Bezemate, também conhecida como Maalate, lá em Gênesis 28:9, irmã de Naiabote, filha de Ismael, filho de Abraão e Agar. Gênesis 36:3. Os intérpretes acreditavam que o fato de Esaú casar-se com mulheres estrangeiras, não relacionadas ao povo compactuado com Deus, serviu de sinal de pouca importância que ele dava às coisas espirituais. Esaú se estabeleceu na terra de Seir, em sul do Mar Morto. Passado muitos anos, pelo menos 21 anos que Jacó e Esaú não se viam, chegaram mensageiros de Jacó para dizer que ele havia tornado a Canaã com suas esposas e filhos. Esaú saiu ao encontro de Jacó, à frente de 400 homens. Jacó temeu que o irmão gêmeo com quem ele havia procedido mal pudesse estar vindo para matá-lo e mandou adiante dele muitos carneiros, cabra, vaca, camelo, escolhidos como presente para Esaú. A princípio, Esaú recusou os animais, dizendo que já o possuía em número suficiente, mas no final foi persuadido por Jacó a aceitar o presente. O encontro se deu perto do val do rio Jaboque. Jacó se adiantou com suas 2 esposas, 2 concubinas e filhos e se prostrou no chão diante de Esaú. Viu então que seus temores eram desnecessários. Esaú correu até ele e o abraçou. Eles se beijaram e choraram muito. Gênesis 33:4. Pai do Senhor, pastor Celso, Viana. Esaú queria que Jacó voltasse com ele para a terra de Seir, mas Jacó argumentou que só poderia viajar devagar, pois seus filhos ainda eram de pouca idade. Seus animais estavam com filhotes. Convenceu Esaú e seus homens que seguirem na frente, e eles iriam devagar atrás até chegar em Seir. Jacó, no entanto, não seguiu a Esaú, mas mudou de direção, continuou em Canaã. Ironicamente, Jacó ainda possuía muita esperança dentro de si. O caráter de Esaú parece franco e direto, sem sinal de astúcia de seu irmão Jacó. Suas emoções são fortes e espontâneas. Esteja ele implorando diante do pai quando lesado no caso da bênção, ou ameaçando matar Jacó com vingança, ou correndo para abraçar o irmão, quando os dois se encontraram e reconciliaram tempos depois. No entanto, Esaú e Jacó aparentemente só se encontraram novamente no terreno de seu pai Isaque, lá em Gênesis 35:29. Os profetas usaram o nome de Esaú para simbolizar Edom. Como Esaú foi revolvido, exclama Obadias, não haverá sobrevivente na casa de Esaú,
Obadias 1, de 6:18. Malaquias descreve como a herança de Esaú se transformou em pastagens de chacais no deserto. Malaquias 1, 3. A relação subserviente dos adomitas para os israelitas existia no tempo de Davi. 2 Samuel 8, de 11 a 15, 1 Crônicas 18, versículo 13, e continuou até o tempo de Jeorão. 2 Reis 8, 20 a 22, 2 Crônicas 21, de 8 a 10. Após uma rebelião em 845 a.C., os edomitas ganharam sua independência por um tempo, mas foram reconquistados por Amazias, 796 a 797 a.C., até em 735 a.C. Tiveram de volta uma liberdade e permaneceram independentes de Judá. E finalizando, o nome Esaú aparece também no Novo Testamento. Paulo cita Esaú em Romanos 9 como um exemplo dos não escolhidos por Deus. E o autor anônimo de Hebreus manda que seus leitores não sejam impuros ou profanos, como foi Esaú, o qual, por uma só refeição, vendeu seu direito de primogenitura. Hebreus 12, 16. Amanhã nós falaremos de Esdra. Esdra no hebraico significa o Senhor ajuda. Esdra é conhecido de diversas maneiras, como sacerdote, lá em Esdra 10, de 10 a 16, e Neemias 8, 2. Como escriba, lá em Esdras 7, 6 e Neemias 12, de 36. E como sacerdote e escriba, lá em Esdras 7, de 12, 21 e Neemias 8, 9 e 12, 26. Amanhã falaremos um pouquinho com você sobre esse, que se chama Esdras. Até lá, que Deus te abençoe. A paz do Senhor.